presentación especial. The following presentation is a production of 3ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Boa noite a todos. Estamos de volta aqui nesta grande evento. Hoje à noite é a noite de terça-feira. E muitas igrejas, não importa qual a denominação, o que acontece na noite de quarta-feira à noite? É o dia da oração, a noite da oração. Nós vamos também começar uma música, Como Amamos a Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Hallelujah. What do you say to that? Aleluia. Nós temos uma grande alegria de dizer hoje que nós recebemos um e-mail, de pessoas que estão assistindo um rádio chamado Rádio 74. É uma rádio que pega toda a Europa. Este evento está sendo coberto por 100 países, está sendo coberto por rádios. E nós estamos aqui essa noite e todos estão ouvindo vocês cantarem. Estamos ouvindo através do Rádio 74 e também 100 nações que estão nos assistindo. Também agradecemos pelas perguntas que vocês estão mandando. Vocês estão mandando perguntas difíceis e interessantes. E hoje à noite nós temos programas interessantes para te dizer também. Gostaria de mandar agora a informação na tela, onde você pode escrever na www.mostamazingprophecy.com, ou então você pode ligar para o nosso telefone 1-888-9-DMAP. Você pode também ligar e pedir por a nossa oferta, que é sem nenhuma cobrança. Nós também temos outra oferta, a oferta 725. São 3 livros que o pastor Doug Batchelor escreveu. Agora queremos começar perguntas e respostas. Também gostaria de dizer que nós vamos ter o pastor John LaMcCain, que vai cantar para nós o nosso hino oficial. Our words are on the screen. Sing it together. Give me the Bible, store of gladness gleaming, to cheer the wanderer, blown in tempest tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save. That chorus. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, Lord, love combining, till life shall vanish in eternal day. And tonight our prayer is going to be offered by a good friend of mine. Hoje à noite nós vamos ter também uma
uma pessoa importante, porque eu conheço ele já há muito tempo, é o pastor Tim, e ele vai fazer a oração de hoje à noite. Senhor e Pai, nós somos felizes e agradecidos por esta oportunidade de adorar a Ti. Nós estamos agradecidos pela oportunidade que temos e, na medida em que oramos nesta noite, pedimos e entendemos que há pessoas que estão enfrentando circunstâncias e dificuldades. E pedimos, Senhor, que Tu estejas próximo deles, ministrando, tirando as cargas que eles estão carregando, para que eles sintam que o Senhor cuida e se preocupa com eles. Esteja com essa programação, com o nosso apresentador, orador nessa noite, evangelista, pastor Batchelor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar agora. E obrigado, pastor Tim, por a oração que o senhor fez. Obrigado pela Kelly, que tocou o nosso piano. E também o Jimmy, que tocou o violino. Nós estamos aqui completamente com o auditório cheio. E queria que vocês me ajudassem a trazer boas-vindas ao pastor Doug Batchelor. Boa noite, pastor Doug. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Na noite passada, por volta de meia-noite, eu assisti o replay pela 3ABN. E eu nem sempre posso ouvir tudo aqui, mas ouvindo a retransmissão da 3ABN eu consegui fazer. Nós temos muitas perguntas hoje à noite, pastor. É verdade que quando o senhor estava aqui há 10 anos atrás, o senhor estava com calças vermelhas quando estava pregando? Veja, ele sempre coloca essas assim que eu não sei. São surpresinhas. Mas é Olha verdade. aqui a minha meia. 10 anos atrás, nós podíamos ver quando ele puxou a calça, podia ver. Bem, pastor, eu sei que o senhor está bem contente porque o senhor tem um amigo muito grande que está vindo para cá hoje. Temos perguntas muito sérias hoje à noite e vamos começar imediatamente como nós deixamos a noite passada. A noite passada o senhor falou que o Lago de Fogo dizia que o fogo nunca ia se acabar, mas o senhor falou que não vai ter nenhum lago que não vai se acabar para sempre, que vai se acabar. O que pode explicar para nós? Olha, há vários pontos que nós temos que tratar aqui. O fogo que não se consome tem um sentido especial na Bíblia e não está relacionado com o inferno. Significa que o resultado da ação ou do fogo é eterno. A Bíblia diz que se o povo de Israel não se arrepender, então um fogo que não se extingue iria então continuar queimando. Não quer dizer que o fogo em si duraria para sempre. Quando Ananias e Safira também foram orientados a não permitir que o amor do Senhor se extinguisse, não quer dizer também, é o mesmo sentido, no caso, é esse incenso que era também utilizado, os animais impuros e todos os micróbios e tudo mais. Então, era uma figura de linguagem que foi utilizada, mas não quer dizer isso que nós iremos olhar através das janelas da Nova Jerusalém e ver o mundo queimando em um monturo e queimando eternamente. Várias perguntas a esse respeito. É um assunto muito sensível. Não adianta tentar amenizar, mas é um assunto sério. Aqui tem uma pergunta que fala sobre o pecador que se queima para sempre. E a pergunta é, e as crianças vão se queimar do mesmo jeito que os adultos? Sim. A Bíblia diz que nós somos julgados por aquilo que nós sabemos. E as crianças, não sabendo, desconhecendo, não serão punidas. Deus é um Deus de amor. Você
deve perguntar a pergunta difícil. Nos dias de Noé, e o mundo foi destruído pela sua maldade, muitas crianças foram destruídas naquela época. Então, o pecado dos pais acaba refletindo nas crianças e elas sofrem por causa disso. Deus, entretanto, não irá punir as crianças antes que elas atinjam a idade da compreensão, da razão, porque eles não sabem. E Jesus disse, aquele que muito foi dado, muito será requerido. Então, se eles não têm a condição ainda de compreender, não serão, então, exigidos isso. Qual é a idade, então, da razão para a criança? Há um tema que nós trataremos sobre isso. Uma outra pergunta interessante é que nesse seminário fala que Deus sabe todo o futuro. E se isso é verdade, como que nós recebemos a possibilidade de estar decidindo o nosso futuro? Olha, imagine um helicóptero que está acima de uma colina, no alto, assim, analisando o tráfego lá embaixo. E ele vê esse pequeno Volkswagen entrando num túnel e o helicóptero vê esse Fusquinha, esse Volkswagen tentando passar por ali. O helicóptero pode ver, lá de onde ele está vendo, que ao final daquele túnel há uma possibilidade de colisão. Aquele automóvel vai se colidir com um caminhão. E ele não pode fazer nada. Veja, meus amigos, eu estou olhando de cima, ele sabe qual é o resultado, mas ele não interfere com a sua decisão. Você tem a liberdade de escolha. Então, se você é salvo ou perdido, ele já sabe, mas não quer dizer que ele está fazendo isso acontecer. Porque se você utilizar esse pensamento, isso quer dizer que, então nós podemos jogar as mãos para cima e dizer, olha, Deus faz tudo o que Ele quiser. Não, você tem o direito de escolher a quem você quer servir. Você tem o rio da vida, o apelo bíblico, dizendo, aquele que quiser, venha. E muitas vezes o apelo bíblico é feito para nós escolhermos. Bom, isso realmente se baseia na nossa humanidade de fazer a escolha, correto? É uma boa coisa de pedir a Deus por sinais. Como que nós sabemos o que Deus está nos dizendo? Muito boa pergunta. Eu creio que nós temos que ter interesse na ciência, sim. É como aquela pessoa que quer perder peso, mas ele não quer parar de comer esses donuts, esses bolinhos, e ele pensa assim, olha, se eu estiver comendo um desses donuts apenas, isso não vai fazer muita diferença. Ele querendo deixar, então colocou nas mãos do Senhor para ver se ele encontraria uma loja que estava vendendo esses donuts, né, esses bolinhos. Olha, muitas vezes nós procuramos sinais, mas esses sinais já estão apresentados. Isaías, por exemplo, falando a respeito de pedir um sinal. Então, Gideão, quando ele estava em diálogo com Deus, ele recebeu a visão de Deus e ele queria apenas uma confirmação de que era aquilo mesmo que Deus queria que fosse feito. E ele pediu, então, esse sinal como a confirmação. Deus ajudará você nisso. Mas quando nós temos boas opções e não temos a certeza de qual delas escolher, diga, Senhor, eu não sei exatamente o que fazer, por favor, guia a minha mente e Deus o fará. Mas eu não acho que você deve procurar nenhum tipo de adivinhações para encontrar a resposta de Deus. E mantenha-se ao lado do Senhor. Boa resposta. Eu sabia que esta pergunta vinha. E, normalmente, na profecia, um dia se relacione em um ano. Por que nessa profecia representa literalmente e nessa profecia representa profeticamente? Interessante. E por que não utilizar o número também que alguma outra denominação utiliza? Olha, o princípio de um ano, de um dia, um ano, aplica-se a nós até o fechamento da porta da graça ou até a aprovação. Depois que está definido isso, então a Bíblia fala claramente que esse é um tempo literal de 1000 anos, porque
o princípio profético dia a ano não se aplica depois daquele período. Querido pastor Doug, se Deus colocou cada um dos animais na arca, o que aconteceu com os dinossauros? E as pessoas sempre ficam pensando, então, tiranossauros e nos brontossauros. Olha, houve todo tipo, e há ainda, tipo de répteis, e muitos deles foram extintos quando houve o dilúvio. Mas nada diz que, para cumprir o requerimento de Deus, ele poderia ter colocado até ovos, não necessariamente a espécie, ou o animal, ou a dupla de cada animal, literalmente, como já andando. Então, nós cremos que Deus deu essa ordem, e talvez muitas das bestas que existiam naquela época não existem hoje por várias razões. Pastor, uma outra pergunta. Por que Elias matou as crianças porque eles estavam fazendo a graça de Deus? Quando Elias foi estabelecido como profeta de Deus, lembra-se que ele era um profeta sem teto praticamente. Ele não tinha onde morar, e é difícil respeitar alguém assim. E ele recebeu a porção dobrada. Ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo, de Eliseu, estou falando agora, e ele então foi ironizado. E ele disse, as pessoas disseram para ele, aquelas crianças, olha, Elias subiu numa carruagem de fogo, por que você não vai também, seu careca? E ele foi estabelecido num ministério profético. Não quer dizer ali, a Bíblia não diz que as crianças foram destruídas. Quer dizer que o urso veio e então destruiu aquelas crianças. Mas isso precisava acontecer porque o ministério de Eliseu estava sendo estabelecido e eles precisavam respeitar a mensagem daquele homem, especialmente porque ele era careca, como eu. Uma outra pergunta que nós temos é, por que essa profecia a pessoa ir direto para o céu está sendo ensinada? Olha, há uma longa resposta para isso, mas eu vou tentar reduzi-la. Há uma teoria popular falando a respeito dos deixados para trás, os arrebatados. E esta não é a primeira vez que isso acontece, meus amigos. Eu não quero entrar muito a fundo nisso agora, mas isso foi popularizado por Francisco Rivera, foi adotado por Darby e outras pessoas que então elaboraram e trabalharam em cima desse estudo. E Scofield então colocou a teologia de Darby na sua Bíblia. Então Hal Lindsey e outros colocaram então isso em conjunto e utilizaram toda essa parafernália para fundamentar o ensino deles, mas não há nenhuma fundação bíblica para isso. A Bíblia não diz nada a respeito de arrebatamento secreto. Uma outra pergunta cristã. Você pode cometer adultério sem cometer sexo? Depende, se você for presidente da República, ou estiver servindo no governo, ele está se referindo a algo que aconteceu aqui nos Estados Unidos. O que Jesus disse? Se um homem olha para uma mulher e deseja no seu coração, ele cometeu adultério. Pode alguém cometer adultério sem cometer o ato? Os pecados começam com a atitude ou com intenção antes de se tornarem ação. Jesus disse, assassinato está no coração. E então o fruto acaba amadurecendo e é consumado. As pessoas não matam de uma hora para outra. O adultério é a mesma coisa. Mas alguém pode pensar, mas e se eu estou pensando no coração, por que eu não faço então? Mas Jesus disse que pensar e fazer é a mesma coisa. Não, ele não disse que é a mesma coisa. A ação é pior, porque envolve normalmente duas pessoas. Quando você pensa, é uma pessoa. Então, a ação é pior do que o pensamento, mas a ação sempre acompanha o pensamento, normalmente. Eu não entendo os graus de
graça no céu. Você pode me explicar? Sim, Jesus estabelece que há vários graus ou vários níveis de recompensa e também de punição. E a parábola diz isso, aquele que deixa claro que aquele que sabe mais e conhecia seria repreendido com maior intensidade. E sim, eu estou falando sobre a parábola. Sim, o senhor está falando das parábolas de Jesus, né? Correto, exatamente. Então, aqueles que, quando têm o seu talento e multiplicam o talento, serão então recompensados, ou serão recompensados de uma forma ainda mais ampla. Jesus diz que aquele que ensinar a lição será referido como grande no reino dos céus. E ele indicou aos discípulos que haveria posições e vários níveis. Não quer dizer que pessoas estarão infelizes lá, ou pelo número de estrelas ou roupas, mas haverá isso. Infelizmente, só temos tempo para mais uma pergunta. Aqui estamos uma. Todas as... no céu, na nova terra, o casamento vai ser acabado? Boa pergunta. Eles criaram um cenário e disseram, olha, essa mulher casou com um homem, ele morreu, ela casou, e foi assim sucessivamente até 7 irmãos. E Jesus disse, olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque no céu não se casam nem se dão em casamento, porque são como os anjos. Então alguns interpretam isso como sendo que ninguém se casa no céu. Olha, o propósito do casamento é procriar, ou não será o mesmo, perdão, no céu do que foi aqui na terra. Por acaso Adão pegou papel de divórcio e precisará disso para ir ao céu? Não. O amor e o relacionamento que existia continuará a existir lá. Eu creio que esse assunto que Jesus, da forma que ele tratou, ele está falando que não haverá novos casamentos, mas, ao mesmo tempo, pessoas que tiveram casamentos que, por exemplo, não estou falando de Abraão e todas as suas mulheres, mas você pode ver Isaac e Rebeca no céu. Deus não deu a ele, ou não lhes dará papéis de divórcio. E olha, eu estou dizendo isso aqui, é a minha opinião pessoal, não é um mandamento. Eu concordo com o senhor, pastor, e muito obrigado pelas suas respostas. Muito obrigado. Ele está olhando para mim como se eu tivesse que fazer alguma coisa agora. Mas esse é o momento da oferta, e onde vocês estão e querem contribuir com as despesas locais. Talvez você tenha aí o seu diácono ajudando. Então, esse é o momento. Nós teremos uma música especial. E, além disso, nós temos envelopes também aos que estão nessa localidade, aqui na Andrews University. Vocês podem contribuir com as nossas despesas. Você pode assistir essa programação, ir ao nosso sítio na internet, MostAmazingProphecies.com, e você pode então fazer também a sua contribuição online. Nós seremos abençoados nesse momento, ouvindo a Kelly, o Jamie e o John. E eles apresentarão uma mensagem inspiradora. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. And when all of life is over and our work on earth is done, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder,
wonder I'll be there. Pastor Doug, o senhor notou que eu estava sorrindo quando cantei? Eu só quero que dar à luz pode ser uma ocasião muito alegre também. Eu me senti tão mal depois que eu disse aquilo a noite passada. Aqueles que me conhecem, e o pastor Doug sabe que nós não ensaiamos o que nós falamos. E isso é bom, é espontâneo, mas é muito perigoso também. É espontâneo, mas perigoso. Nós temos um grande programa, um ótimo programa preparado para vocês nessa noite. E gostaríamos que vocês, então, nos acompanhassem nesta programação. Nós estamos escolhendo as mais importantes profetas, as mais relevantes na nossa análise, e estamos condensando estas profecias, esses estudos, num estudo condensado e intensivo, que é isso que nós estamos tratando nessa noite. Você quer saber o que a Bíblia diz, não é? Muito bem, trataremos de algo que está sendo mencionado na Bíblia nos últimos anos, livros escritos, e é o assunto do anticristo. E o título desta noite é A Noiva do Anticristo. E está baseado no livro de Apocalipse, capítulo 17. Está relacionado também com Apocalipse 13, Apocalipse 12, e nós vamos então gastar um pouquinho de tempo em Daniel 7. Quando você for para casa, porque nós não temos tempo de ler tudo aqui, então nós queremos que você leia esses capítulos, capítulo 12 de Apocalipse, 17, 13 e Daniel 7 também. Deixa eu citar um fato extraordinário, como sempre gosto de fazer. Se você se você fizer o acasalamento de uma mula e um cavalo, o que acontece? Uma mula. E se você fizer isso com mula, não pode. Eles não procriam. E eu creio que há apenas um caso isolado onde isso aconteceu. Quando você cruza um burro e uma zebra, o que acontece? Ele usou aqui um termo para usar aqui a combinação do burro e desse outro animal, da girafa. Um golfinho e uma baleia, qual é o nome? Eu criei isso aqui da minha cabeça. Eles fizeram isso num parque aquático esse ano, mas você pega um lobo, é um nome esquisito aqui, estranho esse animal, e um leão cruzando com um tigre. Não, você não pode cruzar leões e tigres e ursos, mas se você cruzar um leão e um tigre, você tem isso aqui, que é chamado um liger. É a mistura do leão com tiger, com tigre, no caso. Eles têm o tamanho um pouco menor do que os leões, mas eu quero que você mantenha essa foto aqui. Eles são um dos maiores felinos, chegam até a mais de 1.000 libras. E eles podem chegar a quase 3 metros de altura quando se levantam. E eles têm assim aquele rostinho bem simples, como se fosse um grande gato. Mas não é isso. E quando você lê a Bíblia, você nota a respeito de alguns híbridos que você talvez nunca tenha observado. Apocalipse 17, verso 3. Eu não posso ler todos os textos, mas a Bíblia aqui diz: elevou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Diga novamente, repita, 7 cabeças e 10 chifres. Lembre-se disso. Esta mulher, no Apocalipse 17, está em algum caso, ela está tendo um caso com a besta. Eles estão fazendo viagens juntos. Há uma outra mulher, em Apocalipse 12,
que é a antítese, é o contrário desta mulher. Ela é a noiva de Cristo. E o que esta besta de 7 chifres? Então, veja bem aqui, ó, capítulo 12, verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Esse dragão está irado com a outra mulher. Então, a mulher de Apocalipse 17, que estamos estudando, é uma. E vamos identificar quem é esta besta. Quem é a identificação do poder anticristo. Quantas vezes aparece essa palavra no Apocalipse? 0, nenhuma. Nem é citado. O ensino está lá. Mas anticristo é encontrado na primeira e segunda cartas de João. Você notará que esta besta é identificada novamente em Apocalipse 13. Você ali lê a respeito da marca da besta. E diz que ali que a besta, mais uma vez, indicando que tem 7 chifres. E se você observar isso aqui, não é o Liger, como eu anotei nesta noite, sobre o cruzamento de tigre e leão. Esse é um animal diferente e fala nomes blasfemos. E a besta que João viu parecia com um leopardo. E os seus pés não cruzavam, não tocavam, a terra. E o dragão deu-lhe poder, trono e autoridade. Se você se recorda, o nosso estudo a respeito dos 4 grandes reinos, em Daniel capítulo 2, quantos se lembram desse estudo? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E aqui, Apocalipse 13 identifica leão, leopardo, urso, e o dragão está ali. Então você tem as mesmas entidades. Você descobrirá mais sobre isso, sobre o leão, sobre o urso e o leopardo, indo a Daniel capítulo 7. Vamos até lá. Daniel capítulo 7, versos 2 e 3. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Provavelmente ele viu o mar ali do Oriente Médio. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Elas são diferentes. Então, vamos aqui à nossa primeira pergunta, na medida que nós dissecamos esta profecia e descobrindo quem são esses personagens. O que a besta representa em profecia? Resposta. O próprio livro de Daniel responde. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Já identificou aqui como sendo reino. E diz que o 4º animal será o 4º reino. Então, besta representa reinos. Deixa eu esclarecer algo aqui. Quando nós estudamos esse assunto aqui sobre besta e o anticristo, e nós vamos fornecer mais material sobre isso, não quer dizer que a besta é um monstro. Besta é uma forma que países se identificam. Por exemplo, quando você pensa na águia, a águia calva, que é isso? Você pensa nos Estados Unidos, que é o símbolo, ou é simbolizado por uma águia. É um animal que representa a América do Norte. Qual é o animal da Inglaterra? É um leão. E todo mundo quer ser o leão. A maioria dos países pegam o leão porque todo mundo quer ser o leão. O Canadá tem o animal que representa o Canadá, aparentemente, é uma toupeira. E ao invés de escolher a águia, alguns acreditam que os Estados Unidos deveriam escolher um peru. É verdade isso. Porque o Peru é muito famoso aqui. Muito bem, o que o vento representa? O vento e o mar, águas, representam na Bíblia. Apocalipse 7, 1 a 3. Você vai notar que significa destruição, comoção, ou poder de um furacão.
quando acontece em termos da ação de um tornado, o que acontece é que o vórtex desses eventos da natureza, eles criam uma grande força, uma grande turbulência. E esta força centrífuga, então, tem o poder de criar muita devastação. Então, as águas e multidões representam isso. Você pode verificar em Daniel capítulo 9, falando sobre o poder da abominação, fala que ele se revela como uma inundação. E diz que o dragão abriu a sua boca e então águas saíram. Isso quer dizer pessoas. Quando esses povos surgem da água, quer dizer que eles surgem de nações que já existem. Isso é importante porque quando você chega a Apocalipse 13, há a informação a respeito de uma outra besta. Há duas bestas em Apocalipse 13. Preste atenção. Verso 1 e 2 e no verso 11. São duas bestas diferentes. Número 3. Daniel 7 ainda. Bom, eu quero ler aqui da minha Bíblia. Olha, me lembrei aqui de algo que eu preciso citar. Nós temos aqui duas lições que acompanham esse estudo e falam sobre as bestas. Eu espero que você aproveite essa oportunidade. Uma delas fala a respeito de curvar-se diante de Babilônia. E eu espero que você tome vantagem, aproveite essa oportunidade que nós temos aqui para você. E eu quero que você abra sua Bíblia agora e vamos falar então sobre isso. Vamos então revelar isso aos poucos. O verso diz, Daniel tem essa visão, e ele fala a respeito dessas 4 bestas, cada uma diferente da outra. Primeiro como um leão, e tem asas. E ele observou, e as asas foram arrancadas, e ele então levantou-se como um homem, e um coração de homem lhe foi dado. Uma outra besta então surgiu, como um urso, e levanta-se de um lado e tem 3 costelas na sua boca. E a ele lhe foi dito, devora e come muita carne. E houve um outro, que parecia um leopardo, que tinha 4 asas, e domínio foi dado a ele. E depois disso, ele viu na sua visão uma outra visão, um outro animal que tinha dentes de ferro e pisava sobre todos os outros. E era diferente de todas as bestas que ele tinha visto, todos os animais. E tinha 10 chifres. Há aqui alguma indicação, porque isso corresponde com a besta que indica a 4ª besta em Apocalipse. Se você, na verdade, for a Daniel 7, ou for a João 23, o anjo dá mais detalhes sobre isso. Falando que a 4ª besta é diferente das outras e que iria pisotear a terra e dela sairia 10 reinos, ou 10 chifres que, no caso, representam 10 reinos. E falará blasfemas, proferirá blasfemas contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e intentará mudar os tempos e a lei. E diz que os santos lhe seriam entregues por tempo e metade de um tempo. E o capítulo continua, então, detalhando. Eu preciso parar aqui para poder, então, concentrar-me naquilo que eu quero dizer. A primeira dessas 4 bestas representa o quê? O que é? O leão com 2 asas. Representa a Babilônia. Porque é o mesmo reino que nós vimos em Daniel capítulo 2. E mesmo nas escavações encontradas em Babilônia, você pode observar que onde havia as localidades do reino, a sede central, havia muitas figuras de leões. O que o urso representa? Daniel 7, verso 5. Aquele que tinha 3 costelas na sua boca. E qual reino veio em seguida de Babilônia? Reino Medo-Persa. E Daniel 8 fala sobre o rei da Pérsia. E essas 3 costelas representam a forma que houve a conquista.
conquistou a Mídia e o Egito também. Então, indica como foi esta conquista. Nós estamos aqui recapitulando a história. Qual é o reino que é representado pelo leopardo de 4 cabeças? Se lembram? Qual foi? O reino da Grécia. E é simbolizado por esse leopardo. Eu coloquei uma foto aqui porque você pode achar interessante que Alexandre, o Grande, a tradição diz que ele tinha uma pele de leopardo como sela no seu cavalo. E 4 cabeças, 4 ventos, porque ele foi com tanta velocidade. E 4 cabeças, porque quando Alexandre morreu, e a impressão que dá é que ele foi muito rápido com o seu exército, 23 mil milhas em 10 anos. Isso é muito tempo. Eles cobriram muito território em pouco tempo. E quando ele morreu aos 33 anos de idade, o seu reino foi dividido entre 4 generais. E se tornaram 4 divisões do Império Grego: Ptolemy, Seleucus, Cassiander e mais uma outra que representam os 4 reinos, as 4 subdivisões do reino após a morte de Alexandre. O Império Romano, o 4º Império Mundial, é representado por um terrível monstro que tem dentes de ferro e 10 chifres. O que isso representa? O que esses chifres representam? Apocalipse revela, esses chifres representam 10 reinos, ou 10 reis. Qual é o reino que representa as pernas? Em Daniel 2, Roma era as pernas de ferro. Então, Roma é esse reino que se divide em 10 partes, e é por isso que você tem os dedos dos pés misturados com barro. Então, aqui há esses reinos que formaram o Império, logo depois do Império Romano. E aqui, então, o correspondente, os alemães, franceses, suíços, portugueses, italianos, espanhóis, ingleses e 3 que foram destruídos. E aqui, esses 3, aqui os vândalos, os érolos e os ostrogodos foram destruídos. Não há registro deles. E se você tirar 10 e subtrair 3, quantos você tem? 7. E aquela besta que tem 7 cabeças. Isso combina perfeitamente com o que diz o Apocalipse. Então, não perca aqui o princípio. A visão de Daniel, capítulo 2, o leão é a cabeça de ouro. E você sabe que o metal mais desejado é o ouro. E o leão é considerado o mais nobre dos animais. Então, olha que coisa mais, que combinação perfeita, né? Asas de águia, um leão, ouro, opulência. E na medida em que você vai passando e o tempo, então, a correspondência aqui. Você tem os braços de prata. E você tem o urso. Você tem a barriga, o ventre de bronze e o leopardo. E as pernas de ferro e essa besta estranha que tem 10 chifres. E quando você chega ao pé os pés que tem ferro e barro, então indica que alguma coisa acontece com esses chifres. E esse chifre, um deles, então, sobressai. Vê o paralelo? Isso é importante, meus amigos. Se você aprender isso, vai me ajudar. Quando Deus apresenta verdade profética, Ele apresenta uma verdade observada por muitos pontos de vista. Jesus falou a verdade usando várias parábolas. Várias parábolas para que você possa observar, tendo perspectivas diferentes a respeito da mesma verdade. No Apocalipse, você tem a visão das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. E estão dando ali a história do povo de Deus. Da primeira vinda de Jesus à segunda vinda de Jesus. Primeira vinda, segunda vinda, falando sobre a visão política da igreja naquele período. As 7 trombetas indicam uma outra orientação. É toda a mesma coisa, mas isso fala a respeito das influências, das possíveis perspectivas que você pode observar o mesmo assunto, historicamente. Estas mesmas verdades são colocadas
de forma diferente, mas representam a mesma coisa. Às vezes parece que é repetitivo, mas Deus o faz para que nós não nos confundamos. Quando chegamos aos pés, aí falamos então do anticristo. Quantos dedos? 10 dedos. E em Apocalipse 17, você vê uma mulher que está montada numa besta e tem também 10 chifres. Então, este é o caráter, esse é o elemento que nós estamos analisando nessa noite. Em Daniel 7, nessa profecia, o que acontece em seguida? Daniel 7, verso 8. Estando eu ainda considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Elas foram exterminadas. Isso quer dizer aqui esse arrancado. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, e falava blasfêmias. Observe os paralelos aqui que nós estamos vendo entre as profecias de Daniel e Apocalipse, referindo-se ao anticristo. Olha aqui a correlação entre os dois capítulos. Daniel fala sobre o leão. Veja aqui a comparação, ponto por ponto. Daniel 7, Apocalipse 13. Os primeiros 7 pontos é tudo igual, tudo corresponde. Fazem guerra com os santos, é destruído e vence-os temporariamente, e eles reinam por 3 anos e meio. 42 meses. E no calendário judaico, 42 meses é 3 anos e meio. Então, este é um dos períodos mais importantes da Bíblia. Fala o tempo, um tempo, e metade de um tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo significa um ano. Tempos significa 2. Faz 3 aqui. E a metade de um tempo é o quê? Metade. Então, 3 anos e meio no tempo, 365 dias. Aliás, é mais fácil trabalhar matematicamente. 360 dias. Os pilotos usam isso, né? 360 graus. Então, os judeus usavam isso porque matematicamente era mais correto. Eles adicionavam um outro mês no 13º ano para poder ajustar isso. Então, você vê aqui a relação completa. Ele quer que nós compreendamos, o nosso Deus, que esse período, 3 anos e meio, tem algo muito importante relacionado conosco, com a nossa vida. Porque há muita confusão nesse período. A pergunta é de $1 milhão. Quem é esse pequeno chifre do Daniel 7 e a primeira besta de Apocalipse 13? Agora eu preciso fazer o sermão. Meus amigos, vocês querem saber a verdade? Eu vou dizer coisas pesadas, hein? E às vezes são mal interpretadas. E eu já disse isso e não fui tão sensível quando disse, e as pessoas às vezes se levantam. Eu não quero que ninguém levante-se. Eu quero que você me escute agora, por favor. Observe se o que eu estou dizendo é da Bíblia ou não. E decida-se por aquilo que está na palavra de Deus. O que eu vou dizer a você não é nada que eu criei. Não é novo, não tem nada a ver exclusivamente com a igreja que eu pertenço. O que eu estou dizendo para você é o ensino que muitas igrejas têm crido por muitos e muitos anos e que, infelizmente, foi praticamente extinto. É como se houvesse um plano para esconder isto. Deixe que eu seja claro aqui. Eu preciso dizer claramente aquilo que eu creio e vou tentar apresentar a você a evidência e ver se consigo colocar assim isso de uma forma mais agradável, isso de forma a não ser tão contundente. Eu creio que uma dessas bestas, a primeira besta, representa a Igreja de Roma, conhecida como Papado. Eu creio que a segunda representa os Estados Unidos. Olha, eu sou americano, eu amo o meu país, mas está aqui na profecia, então eu preciso ser honesto com você. Eu frequentei 2 escolas católicas
Eu não estou falando contra católicos, não estou falando contra os Estados Unidos. Haverá muitas pessoas que são membros da minha igreja que não estarão no céu. Haverá membros da igreja católica que estarão lá no céu. Mas o que nós estamos falando aqui, lembra-se quando eu disse a respeito de ver os ingredientes, observar os ensinos da igreja? Então, estas coisas estão sendo observadas na história. Deus, no Velho Testamento, falou ao povo de Israel. Quantos concordam com isso? Vocês concordam que o povo de Israel, o reino de Israel, dividiu-se? Um dos reinos tinha o templo e tentou manter-se fiel, e o reino do norte, também judeu, se desviou para a idolatria. A mesma coisa pode acontecer logo depois da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus com o seu povo. E o que acontece que o crescimento da igreja, do papado, aconteceu depois da primeira vinda de Jesus. E deixa eu indicar a você o que dizem os líderes da reforma. E eu quero que você, então, observe o que foi dito também pelo poder papal. E eu pensei que o papado era alguma coisa assim. Eu não tinha noção nenhuma do que era quando eu era estudante numa igreja católica. Então, alguém teve que explicar-me o que significa isso. Eu fui, como disse, várias vezes, frequentei escolas católicas. Mas preste bem atenção no que Martinho Lutero disse, e ele era um padre católico. Prestem atenção. Homens que viram o papado como anticristo. Martinho Lutero, ele provou pelo livro de Apocalipse e Daniel e pelas epístolas que o reino predito na Bíblia é o papado. Se você lê também o que João Calvino disse, um presbiteriano, algumas pessoas pensam que nós somos muito severos e sensoriais quando nós indicamos que o papado é isso. E aqueles que têm essa opinião não estão considerando que o próprio Paulo disse a mesma coisa. E não observam que nós estamos falando exatamente aquilo que Paulo falou. Eu devo registrar para vocês que em 2 Tessalonicenses não há qualquer outro tipo de interpretação que possa ser utilizada para outro poder que não o poder papal. John Knox, que foi também um presbiteriano reformista da Reforma, que para contra-atacar a tirania papal, ou a tirania que ela tem exercido, e tal qual Lutero, ele concluiu que o Papa, ou o papado, é o anticristo, o filho da perdição do qual Paulo fala. Eu estou confuso aqui nos meus slides. Sim, Thomas Cranmer foi um outro mártir da igreja. Eu posso provar por várias escrituras ou por vários textos bíblicos a mesma coisa. Referindo-se a Apocalipse e Daniel, ele foi assassinado pela igreja. Roger Williams, que fundou o sentido de a liberdade religiosa ou organizações ligadas à liberdade religiosa, viveu em Rhode Island, e diz aqui que aquele que pretende ser o vigário de Cristo e o poder que ele representa e reina sobre as suas almas e consciências, ele é, na verdade, falando sobre ele, que fala contra Deus e fala contra a lei de Deus, é o filho da perdição. Meus amigos, esses foram líderes religiosos. Se você é metodista, preste atenção no que foi dito por John Wesley. Na Europa, essa besta é o papado romano. E da mesma forma que esteve há 600 anos, estará da mesma forma e assim nenhuma outra força que possa ser comparada. A besta é uma força secular. Ela não é apenas espiritual ou eclesiástica,
ela é uma mistura de várias dessas coisas. E no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, então diz que esses vários homens e vários tradutores da Bíblia também, homens que editaram e publicaram assuntos relacionados com a Igreja Batista e, biblicamente falando, outros homens aqui relacionados, como você pode observar, todos esses homens, além de outros tantos, todos eles viram o reino papado ou essa instituição como sendo o anticristo. Meus amigos, eu sei que é politicamente incorreto citar nomes assim, mas eu estou dizendo aquilo que a profecia identifica. Não estou dizendo que qualquer pessoa, um indivíduo dentro de uma dessas organizações é uma pessoa ruim. Não. Não é indivíduo, é o poder, a organização. Ponto número 9. Pergunta 9. Quais são os pontos que nos ajudam a identificar claramente as características desse poder? Você sabe que o anticristo é revelado também em Apocalipse 12, 13, 14, 15, 16, 17, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 19 e 21 do livro de Apocalipse. Se você quiser estudar profecia e deixar a besta de lado, você está realmente fazendo um estudo sério? A Bíblia fala que logo após a volta de Jesus, o último anúncio que será feito depois, antes da volta de Jesus, é caiu a grande Babilônia. E então, logo em seguida, Jesus vem. Sai dela, povo meu. Então, eu não quero que o sangue de ninguém esteja nas mãos. Eu quero ser aqui direto, mas eu não quero machucar ninguém nesse processo. Vamos observar aqui. Sabemos que vem dos 10 reinos. Ok, nós estamos fazendo 3 pontos aqui. É diferente de outros poderes, é um poder que persegue. Vem depois do Império Romano. Ele reinou por 1.260 anos, proferiu blasfêmias, mudou a lei de Deus, ou tentou, e é identificado como esse pequeno chifre. A pergunta número 10. Com todos esses pontos aqui que nós observamos, se você aplicá-los ao papado, será que isso se encaixa? Vamos então em frente. Prestem bem atenção, eu estou passando aqui muita informação, e eu sei que é mais interessante eu contar historiazinhas aqui, piadinhas, mas eu quero falar sério, meus amigos, porque eu quero que você observe isso. Esse reino veio dos 10 reinos da Europa. Quando você observa a geografia da Europa, e Roma está ali dentro. Você concorda ou não? Sim, está ali no meio, no centro, né? Então, em Apocalipse 12 diz que o dragão é o inimigo, o enganador, trabalhando através do poder de Roma. Esse poder, essa força queria destruir, então, Jesus. Capítulo 13, verso 2, que o dragão deu-lhe autoridade. Em outras palavras, o dragão Roma dá poder e supremacia a essa instituição. E nós sabemos que Constantino não apenas legalizou o cristianismo, ele tirou de um lugar onde estava sendo a sede do reino, tirando de Constantinopla, ou mudou para aquele lugar. Isso diminuiu o prestígio de Roma. E naquela época, alguém poderia imaginar que houve um declínio, mas o crescimento da igreja e o crescimento da sua autoridade, a autoridade do bispo de Roma, fez com que ela se tornasse a capital, e dessa vez a capital religiosa do mundo civilizado. Então, esse assento vocês concordam comigo? Então, isso aí parece
coincidir. Vocês estão me assustando aqui porque vocês estão falando muito sério. Então, é interessante que esse poder receberia a sua autoridade e assento, não teria apenas palácios, mas também tinha autoridade e exército. E olha, você não é apenas uma instituição religiosa, será também uma instituição política, um governo. Isso parece combinar com o que a descrição apresenta. Constantino deixou Roma e deixou ali um assento para o Papa. Isso aí, meus amigos, está registrado historicamente. Procurando evidência, nós estamos aqui. Diz que seria um indivíduo que representaria, né, esse poder, que seria alguém representando-o, e no caso, representando o papado. Todos nós concordamos que há isso, quem é o chefe da Igreja Católica? É um parlamento? É um congresso ou é uma pessoa? É o Papa. Poder foi-lhe dado, Apocalipse 13:7. E poder foi dado sobre todos os reis e línguas e nações. Todos concordamos que o Papa é indiscutivelmente, indisputadamente, o líder religioso do mundo. Nós proclamamos, além disso, é uma declaração feita por uma súmula papal, bula papal, que é necessário que para a salvação todos os seres humanos estejam sujeitos ao Papa de Roma. Observou isso? É necessário que para a salvação as pessoas sejam sujeitas ao Papa. Então, isso identifica e coincide com o que a palavra de Deus diz. Iria arrancar 3 outros reinos. Isso aconteceu? Vamos ver o que a história diz. Os 3 reinos arianos, vândalos, érolos e os ostrogodos, eles foram praticamente arrancados, exterminados, quando o poder militar da igreja foi estabelecido. Então, eles subjugaram esses 3 povos. Você já ouviu falar sobre vandalismo? Sabe o que isso significa? Eles eram arianos, não criam na Trindade, mas eles eram contra a igreja. Eles quebravam e destruíram os ídolos que a igreja criou. Então, eles eram considerados por isso como sendo vândalos e foram destruídos. Os érolos. Olha, não, eles não têm nada a ver com os vândalos, aquele grupo musical. Não, não, não. Eles foram destruídos pelo poder papal. Sim, 3 reinos que foram arrancados. Mais um ponto. É um poder diverso, diferente de outros. Ele não é um poder como Grécia, como os outros poderes, como Medo-Pérsia, como Roma em si. Porque, veja bem, é interessante isso, porque o papado é um reino. Você pode ser argentino e, ao mesmo tempo, ter cidadania desse reino. É interessante. É, ao mesmo tempo, político e religioso. 1 bilhão de membros ao redor do mundo. Você acha que isso indica poder? E mesmo no que se refere historicamente à Idade Escura, eu sei que não é politicamente correto dizer isso, meus amigos, mas casa-se perfeitamente com o que a Bíblia diz. E faria guerra contra os santos e os perseguiria. Meus amigos, se você se lembra alguma coisa da história, e quando eu fui à escola, eu me lembro desses livros, eu não sei se eles ainda existem, mas você pode ler registros sobre a Inquisição. Houve uma perseguição tremenda. Então, toda vez que você dá poder militar a uma igreja, acontece isso. As pessoas foram obrigadas a seguir a Jesus? Não, ele dizia, siga-me. E se você não seguir-me, eu vou chamar a polícia ou os soldados. Nós iremos torturar você até que você creia como eu creio. Foi assim que Jesus fez? Não. Ele orientou a igreja a fazê-lo? Não. Mas esse não é o método de Deus. Apocalipse 13. E foi dado a ele o poder de fazer guerra contra os santos e vencê-los. Não quer dizer que venceu completamente, mas
pisou sobre eles. E foi uma forma de sucesso onde a farsa foi utilizada. Eu admiro o Papa Paulo II. Eu não sei se eu disse a vocês que meu pai o encontrou. Ele teve uma audiência lá e ele é uma pessoa maravilhosa. E o novo Papa também, Benedito, deve ser uma pessoa excelente. Eu não estou falando de indivíduos, eu estou falando de posição e do ensino desses poderes. João Paulo II, ele disse abertamente que o jubileu do ano 2000 era uma confissão explícita dos abusos feitos pela igreja. E eles, então, tomaram muito cuidado ao fazer essa declaração, para dizer que alguns em nossa igreja fizeram estas coisas, como se não fosse a aprovação da igreja em si. E vocês já ouviram aqui recentemente informação sobre os muçulmanos, e eles dizem, olha, perdão pelo que vocês estão entendendo mal, mas o Papa, tecnicamente, não pode fazer erro nenhum. Ele não comete erro, ele é um Papa. Então, eles fazem alguns ajustes, assim, naquilo que é publicamente dito. Meus amigos, 50 a 70 milhões de pessoas nesse período da Idade Média, não apenas cristãos, mas judeus também e outros, foram mortos em nome da igreja. Interessante. A igreja de Roma, diz esse famoso homem que escreveu o livro sobre o crescimento do espírito do racionalismo na Europa, fala que a igreja deve ter, essa igreja, esse poder, foi um dos maiores destruidores de pessoas no mundo. Isso acontece também não só na Europa, na América do Sul também. Você pode observar isso. Você pode observar ali as prisões, as câmaras de tortura. Meus amigos, isso apenas é um fato histórico. E o papado parece contribuir ou se encaixar nisso? Sim. Evidência F. Viria do quarto reino de ferro. Surgiu ele ou aflorou do reino de Roma? Sim, do Império Romano. As águas que você viu são povos e multidões e nações e línguas. E simplesmente com uma canetada, Constantino fez com que aquele reino fosse feito, fosse estabelecido e o reino fosse feito por uma igreja. A Bíblia diz aqui, falando sobre a combinação dos dedos de ferro e barro, a mistura que aconteceu. E diz que o papado surgiu do centro da civilização. É mais uma evidência. O povo de Deus lhes seriam dado por um tempo e tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. 3 anos e meio. E continua dizendo ainda, Apocalipse 13, todo o poder lhe foi dado para continuar por 42 meses. A igreja, então, parece cumprir esse requisito que a profecia está indicando? Sim. A legalidade ou o reconhecimento oficial da igreja, como está sendo descrito aqui, foi feito desta forma. Ela recebeu o poder de ser o corretivo religioso. Quando vão a Jerusalém, os líderes se dirigem a Roma ou a Jerusalém? Quando você vê na Bíblia, os líderes bíblicos religiosos, eles foram aonde? Foram a Jerusalém. Quando Paulo se refere, ou se referia, naquela época, a esse poder, esse movimento, eles já começaram a falar a respeito dele como se referindo à Babilônia, porque era o mesmo espírito. Paulo fez isso. Mais uma declaração confirmando isso aqui, e o exemplo bíblico, a chave bíblica, indicando a equivalência dos tempos. Jesus também utilizou esse princípio. Então, diga àquela
raposa, Herodes, que eu estou aqui fazendo milagres e em 3 dias eu estarei então com a minha obra concluída. Jesus utilizou o mesmo princípio. Ele não foi morto 3 dias depois. Indicou apenas que o seu ministério seria completado naquele tempo. Se você então observar 1260 anos, ou no caso aqui, pegando a chave dos dias, isso inicia 538 até 1798. Você se lembra do que aconteceu? Quem é esse rapaz? Esse pequeno general? Napoleão. Os seus exércitos, então, dominaram e aborrecido com os abusos da igreja, e ele utilizou, então, uma desculpa, porque um cidadão francês foi assassinado, ele, então, invadiu Roma. E o general Berthier entrou em Roma, aboliu o papado e estabeleceu um reino secular. De 538 a 1798, houve controle completo da igreja sobre os reinos europeus. Os reis não podiam fazer qualquer coisa sem a aprovação do Papa. Você sabe como a igreja anglicana foi estabelecida? Talvez eu tenha tempo de dizer isso aqui. Depois que Henrique VIII, se ele não podia se divorciar, ele matava as mulheres. A própria igreja disse, olha, isso é demais. E ele tentou aprovar um dos seus casamentos mais recentes e a igreja falou, não podemos. Ele disse, ok, eu vou começar a minha própria igreja. E foi difícil para ele fazê-lo. E Harry não queria criar confusão com os seguidores católicos do seu país. Mas o que ele fez, então, eu estou tentando lembrar o nome da pessoa que ele enviou, os seus emissários, e ele foi, então, e fez paz com o Papa. E ele trouxe alguns esse cachorro Afeganistão. Interessante. E quando o Papa levantava o pé, o cachorro, então, deveria beijá-lo. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quando isso aconteceu, o cachorro, então, mordeu o pé do Papa. Esse cachorro foi morto. E ele, então, sabendo disso, ficou muito irritado, porque ele queria reunir os dois grupos, e a igreja acabou surgindo por causa da mordida de um cachorro. Eu sei que há mais detalhes, mas pelo menos essa história, essa parte vocês deveriam saber. A igreja anglicana surgiu nessa circunstância. Muito bem. Esse poder falaria blasfêmias contra o Altíssimo. O que é uma blasfêmia? Se você utiliza palavrões ou linguagem assim, veja, há 2 definições para a blasfêmia. Dizer que pode perdoar pecados e atribuir-se a si próprio as prerrogativas de Deus. Diz aqui que esse poder, esta besta, abre sua boca e blasfema contra Deus e blasfema contra o seu nome. E se opõe e se exalta acima de tudo aquilo que se chama Deus. E senta-se no templo de Deus como se fosse Deus. Deixa eu dizer aqui alguma coisa. Algumas pessoas pensam que o poder se assentará num templo e as pessoas começam a fazer a relação histórica. Então alguém terá que construir o templo de Deus. Não. Isso aqui é má interpretação. A Bíblia diz-nos no Novo Testamento que Jesus disse, destrua esse templo e em 3 dias ele será restabelecido. A igreja é o corpo de Cristo. Quando senta-se no templo de Deus, está falando sobre o inimigo infiltrando a igreja, se colocando na posição de Deus. Não está falando de um prédio, de um templo. E você já ouviu falar isso muitas vezes. Eles vão reconstruir o templo e vão então derrubar. Isso não acontecerá. O Papa disse uma frase mal pensada e olha só o que aconteceu. Isso não acontecerá, meus amigos. Não é esse templo. As pessoas se confundem
Com isso, não há nenhum templo que está hoje em Israel que será destruído ou templo que será reconstruído. Não, não, não. Isso está acontecendo e as pessoas estão observando aí ou pensando nessas bestas que virão no futuro. Não, não é isso. A Bíblia dá uma definição do que é blasfêmia. João 10:33. Eles responderam: pelas boas coisas que você faz, nós não te apedrejamos, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, faz-se ou quer, dizes ser Deus. E quando o homem quer ser Deus, a Bíblia fala que isso é blasfêmia. Observações que foram escritas pela própria Igreja Católica. Nós, o papado, temos nesse lugar, nessa terra, ocupamos o lugar do Deus Todo-Poderoso. O supremo chefe da igreja é o Papa, o Pontífice. E quando essas... E é requerido que seja observado completa submissão ao papado, ao bispo de Roma, como se fosse a Deus. É interessante que essa pessoa, que tecnicamente é o pastor da igreja, então ser identificado, identificar-se a si próprio como sendo Deus, ele próprio. E diz: eu sou o representante de Deus, o vigário de Deus, ou seja, Deus na terra. Qual é a outra definição de blasfêmia? Querer dizer que pode perdoar pecados. Lucas 5:21. E os fariseus, então, diziam: que é esse que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles estão certos, porque só Deus é quem pode perdoar pecados. A igreja diz ter esse poder. Papa Léo 13 diz: esta é a última lição, e grave isso na sua mente. Pelo comando de Deus, pelo mandamento de Deus, salvação não pode ser encontrada a não ser na igreja, e o instrumento principal da salvação não é nenhum outro a não ser o pontificado romano. Se você tira essas palavras e colocar em Jesus, está certo. Mas quando você pega essas palavras num poder terreno, que é tomar a prerrogativa que pertence a Deus. Mas em frente, o Deus, ele próprio, é obrigado a seguir aquilo que a igreja orienta. A sentença do Papa é mais importante, ou vem antes do que aquilo que Deus faz. Os padres decidem quem é perdoado e quem não é perdoado. E se você encontrar alguém que é um papa, um padre, e que está embriagado, ou que não tem muita paciência, você está condenado, você está derrotado. Ele cuidaria em mudar os tempos e as leis. O decreto papal. O Papa tem o poder de implantar leis, dispensar muitas coisas, inclusive os preceitos de Cristo. Meus amigos, uma das coisas que eu aprecio sobre a América é que as pessoas têm o direito de crer naquilo que eles querem. Eu já estive em alguns países que as pessoas não podem expressar essa liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Aqui é um ótimo lugar para viver. Você tem liberdade, mas a liberdade tem riscos. E olha, nós encontramos pessoas aqui na América que creem coisas estranhas. E você pode pensar que a minha crença é uma crença maluca. E nós podemos nos amar ainda. E entre os cristãos é que a gente pode ter opiniões diferentes. Mas nós não precisamos nos desentender. Eu estou dizendo isso na autoridade de quem frequentou escolas católicas, tem muitos amigos nessas instituições e foi surpreso ao ler essas coisas. E, meus amigos, e fez sentido para mim. E eu decidi que eu teria que escolher entre a tradição popular, ou o que a Bíblia diz. O que aconteceu, meus amigos, é que gradualmente, na medida que o poder romano começou a diminuir, o poder religioso de Roma começou a crescer. E eles tentaram tornar o paganismo mais acessível, o poder religioso, mais acessível ao paganismo, aos pagãos. E então tentaram estabelecer essa transição.
e começaram a servir ou adorar esses ídolos. E então pegaram Zeus e Diana e Júpiter e transformaram esses em Pedro e Tiago e outros apóstolos, como se fosse a representação deles. Há um livro chamado Duas Babilônias, eu não sei quantos de vocês aqui já o leram. E ele, então, busca desde a origem, a partir de Nabucodonosor, passando pelos vários reinos, até chegar na Igreja de Roma, os vários ensinos que foram trazidos daquela época e trazidos para cá. E você pode encontrar esta linha de pensamentos e costumes até hoje. Por que você pensa que nós celebramos o nascimento de Jesus em dezembro? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Meus amigos, isso é um feriado romano que estava relacionado com a história pagã. Isso aí está registrado nas enciclopédias. Eu não estou criando nada. Não estou inventando nada. Eu não sei se isso já está no nosso website, no nosso sítio, mostamazingprophecies.com. Eu espero que os nossos web designers aqui, os nossos desenhistas, estejam ouvindo o que eu estou falando. Eu quero ir ao céu, meus amigos. Vocês querem também? Eu quero seguir a Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Se você segue a palavra, você está salvo. Você não pode seguir tradições de homens. Jesus disse, você deve deixar as tradições de lado e observar aquilo que o mandamento diz. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Eu vou contrastar com o que diz o papado. A Bíblia diz que nós não devemos nos curvar diante de estátuas. Não é só no Velho Testamento. Não, no Novo Testamento também diz. A Igreja Católica diz que nós devemos nos prostrar diante de estátuas. Isso está até hoje sendo praticado. Se você perguntar a um católico comum, ele sabe que não é Maria, essa estátua, mas se você perguntar a um budista, ele vai dizer que não, isso não é realmente Buda. Nós sabemos que não é o Deus realmente, a pessoa, mas quando você pensar sobre isso, não é a figura da pessoa real, mas ao beijar, ao se ajoelhar, ao se prostrar, isso é uma blasfêmia. A Bíblia fala, um dos mandamentos, não adorarás imagens. Romanos, Hebreus, vários livros bíblicos falam que Maria é uma pessoa especial, mas não há nenhum santos. E a Igreja Católica ensina que Maria é, então, aquela que representa Jesus, a comediadora. A Bíblia ensina que Jesus ofereceu seu sacrifício na cruz uma vez toda para todos. A Igreja Católica diz que o padre, cada vez que a ceia, a oferenda é apresentada no altar, é o sacrifício de Jesus novamente. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. O Papa diz que é apenas um grupo específico. A Bíblia indica que a igreja deve saber, os filhos de Deus devem saber de tudo. O papado discorda. Mateus 23, 9 diz que não se deve chamar a ninguém de pai, ou pai no sentido de líder religioso, aquele que domina, e a Bíblia ensina, e a Igreja Católica, ensina justamente o contrário. E você sabe aquela história de repetir o rosário, e tudo isso está em contradição com o que a Bíblia diz. Isaías fala a respeito de confessar os pecados unicamente a Deus, e a igreja fala que você deve confessar os pecados a um padre. A Bíblia diz que você deve confiar em Deus, aprender e observar os mandamentos e confiar-se diante de Deus. E a Bíblia e a Igreja Católica ensina que até crianças podem ser batizadas. As palavras de Jesus aos fariseus foram: vocês anulam a palavra de Deus e utilizam então as suas tradições. Meus amigos, isso poderia ser aplicado como hoje também, as mesmas palavras. Parte final. Disse que seria um movimento mundial. Esse critério é
preenchido pela Igreja Católica? Sim. O que quer dizer católico? Universal. A Bíblia diz todo mundo seguiria a besta. Meus amigos, eu terminei aqui. O tempo está escasso. Eu quero falar agora ao seu coração na medida em que concluímos esta palestra. A evidência é estonteante, meus amigos. Tanto que as grandes mentes da igreja sabem que isso é verdade. E é muitas vezes politicamente incorreto assumir isso e dizer isso. Mas desde quando a Bíblia diz que seria fácil falar isso? Desde quando Jesus disse que seria popular dizer a verdade? Ele disse isso: a verdade vos libertará. Isso é dito, meus amigos, porque Deus quer que você seja liberto. Deus tem muitas pessoas que Ele quer que saiam de Jerusalém. Apocalipse 17, os últimos versos, se você tem dúvida disso, diz: aquela mulher, a noiva do anticristo, é aquela cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é essa cidade? Roma. Uma mulher, uma igreja em Roma, não pode ser mal interpretado. É este o poder. Deus diz isso, meus amigos, porque Ele lhes mostra que Ele pode ver o princípio e o fim. Eu gostaria de orar com vocês. Normalmente eu chamo o John para cantar nesse momento, mas eu estou sentindo que nós precisamos orar, meus amigos, porque eu sei que há pessoas que estão agora lutando no seu coração, pessoas que durante a vida toda participaram dessa, ou pertenceram a essa instituição. E eu peço a Deus que envie a você o seu Santo Espírito sobre os que estão aqui, sobre os que estão assistindo também. Senhor, nós ouvimos aqui coisas pesadas nessa noite, mas ouvimos a Tua palavra, Senhor, e pedimos que a Tua palavra possa brotar e encontrar solo propício e que dê fruto. Senhor, esteja com essas pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo, estão aqui lutando para decidir-se e estão observando que o Senhor está chamando o povo dele de Babilônia nesses últimos, ou chamando de fora de Babilônia nesses últimos minutos. E que essas pessoas possam, então, nesses últimos minutos da história desse mundo, Senhor, decidir. É isso que nós pedimos. No nome de Jesus, amém. Continuem a orar, meus amigos. Nosso próximo encontro, amanhã à noite, falaremos sobre o retorno de Elias e combina com o estudo dessa noite. Casa-se com ele. Vá ao nosso site, ao nosso sítio na internet, e Deus vos abençoe.